Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. No vídeo de hoje a gente vai ver sobre CSS bem. A gente vai aprender rapidinho como funciona a nomenclatura, quais são os padrões que a gente segue e vamos fazer aqui um cardzinho. Eu vou colocar aqui do lado pra gente ver. E nós vamos fazer um pequeno projetinho para só fixar, o que a gente acabou de ver. Então, bora comigo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre bem CSS. Bem, o que significa bem? A sigla bem significa Block Element Modifier, que na tradução, para o português, fica como bloco elemento modificador. O bem é uma metodologia aplicada no CSS, na qual nós simplesmente aplicamos uma nomenclatura específica às classes para que o código fique bem mais legível, bem mais fácil de se entender, e que quando uma pessoa chegue nova no seu código, ela consiga entender exatamente o que cada uma daquelas classes estão fazendo. A nomenclatura é bem simples, eu vou explicar para vocês em alguns passos. O block é o elemento pai. Por exemplo, em um card, nós temos a div principal, que vai englobar todos os elementos. Essa div seria o block, na qual ela teria apenas um nome na classe, que seria o nome do seu título. Os elements serão cada um dos elementos filhos desse bloco. Eles são identificados com dois símbolos de underline após o nome da classe block. Então, vamos pensar aqui em um card, A gente vai ter a nossa classe card e dentro nós vamos ter uma âncora com um link para a gente comprar o produto que a gente está vendo. E aí, nesse link, nós vamos ter uma nova classe chamada de card, que carrega o nome do elemento pai, underline, o que é aquele elemento. Nesse caso, nós vamos ter um link, então vai ser um card, underline, link. Finalizando, nós temos o modifier. Ele é um pouquinho diferente à primeira vista, mas vocês logo vão ver que ele é bem simples de se tratar. O modificador é identificado por dois traços ou hífens, e esses traços são logo após um block ou modifier, então a gente não necessariamente precisa ter o modificador em um element. Então, a gente não precisa ter um element para ter um modifier. O modifier pode acontecer em um block. Por exemplo, no card, se a gente quisesse modificar para ter, por exemplo, uma cor diferente, a gente poderia aplicar um modifier nesse primeiro bloco. Ele faz modificações que podem ser reutilizadas. Por exemplo, um link rosa, que possui uma variação maior na cor turquesa ou uma fonte diferente, a gente pode utilizar esse modificador para saber que aquele item ele carrega uma configuração um pouco diferente. E no CSS é muito mais simples de a gente saber o que está acontecendo. Então, quando a gente for estilizar esse nosso elemento completo, seria interessante colocar uma classe abaixo da outra, sendo que o pai seria o primeiro e todos os elementos filhos e modificadores abaixo dele. E eu já estou aqui com meu índice HTML, já estou com meu CSS linkado, já tenho aqui o meu arquivo CSS e já abri aqui o nosso projeto com o Live Server para a gente já começar. Então, primeiramente, eu quero um main container. Esse main container vai ser o que vai carregar o nosso card ali no meio. Aqui ele simplesmente vai ser o nosso main. E agora a gente já pode criar o nosso card. Primeiramente eu vou criar uma section, que vai ser o corpo do nosso card. E já vou dar a classe card para ela, que vai ser o nosso block. Aqui dentro nós já vamos ter a imagem do nosso produto. E aí eu vou utilizar a tag img, colocar um alt aqui. Essa imagem vai ser o primeiro elemento do nosso card. Então, seguindo a regra do bem, a gente vai utilizar card, underline e o nome, que vai ser img. Agora nós precisamos inserir um título, e o nosso título vai ser um A, que vai levar para lugar nenhum. E aqui a gente vai ter o nome do nosso produto. A classe dele vai seguir a mesma coisa. Então, vai ser o card, underline, name. E agora eu quero fazer um negócio diferente. Eu quero ter uma divzinha com os dois preços. O primeiro, que é o principal, e o em promoção. Para isso, a gente vai fazer uma div com dois elementos dentro. Essa div vai se chamar price. E aqui dentro vamos fazer os dois preços. O primeiro preço que eu quero colocar é o preço com promoção. A classe dele vai ser price value. E agora, esse daqui vai ser o nosso price modificado. Por quê? Porque eu quero que ele tenha aquele risco no meio. Então, eu vou utilizar o class, eu vou utilizar também o price value, porque ele vai pegar o mesmo estilo dele, só que a gente vai ter o price value
old. E aí, nesse price value old, a gente vai aplicar essa configuração, né, para ficar com aquele risquinho no meio. E logo embaixo, eu quero aqui um linkzinho para compra. Bem, a nossa estrutura HTML está feita e a gente já tem aqui a aplicação dos nossos estilos com bem. Agora é hora de estilizar. Só para mostrar, o nosso projeto está assim agora. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai aplicar o reset dos estilos do CSS. Então eu quero que o padding dele seja 0 e quero que o margin dele seja 0. O font aqui, eu quero que o font family dele seja sans serif. Eu não vou colocar nenhuma fonte nesse projeto. Quero que o meu body tenha sem VH. Agora a nossa main, ela vai ter uma altura de 100% do nosso body. Ela vai ter um background aqui para fins, né, de estudo rosinha. Ela vai ser display flex, justify content center e o align item center também. Então tá aqui. E agora aqui o nosso card, para fins de exemplo, né, eu vou colocar aqui uma altura dele de 25 rem. E uma largura para ele de 15 rem. Acho que vai ficar um tamanho que vai ficar bom de enxergar aqui no Google. E o background color dele eu quero que seja branco. Opa, eu escrevendo branco ali. E aí, vendo aqui o resultado, não ficou tão legal, né? Mas aí a gente vai arrumar aqui a imagem agora. Bem, para começar a nossa imagem, a gente vai utilizar desse jeito aqui. Card, underline, img. Então eu já quero que a minha imagem tenha aqui 100% da largura aqui do meu card. Já tá ótimo, já melhorou 100%. Agora aqui no card eu quero fazer algumas coisas. Eu quero aplicar aqui um border radius para ele, de 32 pixels. Então eu vou dar aqui um padding de 1 rem para ele, para ficar desse jeitinho aqui, né, aparecendo. A imagem ela é um pouquinho, né, tem uma borda ali do lado, eu tenho a impressão que ele tá torto, mas fazer o quê? Paddingzinho de 1 rem e por enquanto beleza. Agora a gente vai trabalhar os itens aqui dentro, né, os nossos elementos. Depois a gente vai colocar um espaçamento legal aqui nele para ficar mais apresentável. Card, name, quero aqui para ele um font size de 1.5 rem. Quero primeiramente tirar o text decoration, então vou deixar como none. A cor dele, eu não quero que seja preto, eu quero que seja um tom de preto mais clarinho, então eu não vou usar o black, eu vou vir aqui. Vou deixar ele aqui no, acho que 40, tá legal. Deixa eu ver. Ficou legal, gostei. E por enquanto é isso que eu vou colocar aqui, né, no meu título. Agora a gente vai falar com o preço. O preço a gente tem o quê? Uma div, né, que é o bloco, o price, e dentro dele nós temos os elementos. Então primeiro eu vou estar estilizando aqui o price. Então aqui a gente tem o price. Primeiramente, o que eu quero dele é que ele tenha uma largura de 100%, que ele seja um display flex, que ele alinhe os nossos itens ao centro verticalmente. Então, tá aqui bonitinho. Agora, a gente vai começar a fazer o preço. Então, todos os meus price values, eu quero que eles sejam exatamente iguais. Um deles vai ser diferente, né? Que vai ser o preço anterior. Então, aqui eu quero que o font size dele seja de 1 rem. Que a color dele seja um tom de cinza, mas um tom de cinza mais escurinho. E é isso aqui que eu quero ver. Agora a gente vai falar com o nosso price old, mas antes eu só vou explicar rapidinho porque que eu coloquei, né, repetir as duas classes aqui. Como eu quero que ele seja um modificador, eu quero que ele modifique apenas algumas coisas daquele elemento que a gente já está estilizando. Então nesse caso eu só quero aplicar uma corzinha diferente e colocar um estilo, né, de riscadinho no meio, mas de resto eu quero que ele pegue as mesmas configurações. Nesse caso, eu já trouxe aqui o meu old, coloquei aqui a cor dele como 174 para ficar um pouquinho mais clarinha, e agora eu vou aplicar o text decoration, que eu quero aquele line through, para deixar ele assim, um pouquinho mais clarinho e com uma linha cortando. Eu quero um margin right, e aí nesse caso eu quero um margin right de 1 rem. Um detalhe aqui pro vídeo, eu quero colocar a fonte aqui, né, que é o preço antigo um pouquinho menor. Então, eu vou deixar ele como 0.8 rem. E vou diminuir um pouquinho a margem para 0.8 rem também. Aqui na imagem, eu vou aplicar uma margem bottom de 1 rem, que vai deixar aqui, né, um pouquinho mais espaçadinho.
E agora a gente já vai poder partir para o nosso A. Aqui eu não tinha colocado classe nele, mas eu vou colocar aqui que vai ser nosso card. O nosso card green vai ser display flex. A gente vai alinhar tudo ao centro e vamos deixar aqui ele no centro também. Vou colocar uma background color verde. Esse verde aqui por enquanto, só pra gente poder dar uma olhada. E agora é hora de mexer aqui com ele. Eu quero que ele seja um box sizing border box. E que ele tenha um padding aqui de mais ou menos um rem. Agora sim a gente coloca uma corzinha aqui um pouquinho mais bonitinha. Vou colocar esse verde aqui. Aqui eu quero uma cor pra ele. Eu quero que a nossa cor dele seja branca. Então, a cor aqui do nosso texto vai ser branca. Também quero que ele tenha um text decoration none. E algumas mudanças, por exemplo, um letter spacing, que é o espaço entre as letras de 0.5 pixels, só para ficar, né, um pouquinho espaçadinho só, mas sem perder, né, o nosso layout. Agora aqui por último eu quero um border radius de 32 pixels. Então tá aqui o nosso cardzinho, agora a gente vai arrumar, né, deixar ele um pouquinho mais bonitinho. Então aqui eu vou estar mudando para 23 rem aqui de altura, não quero que ele seja maior do que isso. Quero adicionar aqui um display flex para ele, quero adicionar um flex direction column, um align items flex start e um justify content, né, que vai ser o espaço entre eles. Eu quero que seja um space evenly. Então, tá aqui, a gente perdeu, né, a utilização do botão de comprar, só a gente vir aqui embaixo no botão de comprar e colocar a largura dele de 100%. Bem, eu fiz algumas alterações aqui no meu código, coloquei algumas animaçõezinhas aqui para mostrar um hover, coloquei um tamanho um pouquinho diferente, fiz aqui uma coisinha que deixou ele um pouquinho mais bonitinho. Aqui quando a gente passa o mouse, ele dá uma levantadinha, aplica uma sombra, aqui no botão a gente tem um hover, né, que deixa ele um pouquinho mais escuro. Se vocês quiserem ver, basta clicar aqui no link que eu deixei aqui na descrição, que vai levar lá para o meu repositório com todos os projetos aqui para o meu YouTube, que lá vai ter, né, esse cardzinho aqui para vocês verem como que foi feita essa animação. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do CSS Ben. Eu, particularmente, uso ele em todos os projetos que eu faço. Eu acho que fica muito mais simples, muito mais legível. E eu adorei trazer ele aqui pra vocês. Não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram. Eu tô postando bastante conteúdo legal sobre front, sobre JavaScript, CSS. Eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações dos próximos vídeos. Então, eu vejo vocês no próximo. Tchau!